O punk brasileiro ajudou a mudar a história da música e da cultura do país. E ninguém representa esse legado tão bem quanto Clemente. Nessa edição da série Arte Pra Quê, conversamos com o fundador dos Inocentes e integrante da Plebe Rude sobre a sua trajetória, a importância da música independente e a luta pela aprovação do projeto de lei que cria a Lei Municipal do Fomento ao Rock em São Paulo. Um papo sobre música, resistência e o papel da arte na transformação da sociedade. Confira. Projeto de Lei 622 de 2025 propõe fomento municipal ao rock. É um projeto, né, de fomento ao rock, né, na cidade de São Paulo, né? Porque vários outros estilos, né, têm uma lei de fomento, né? Tem a lei de fomento ao samba, tem a lei de fomento ao reggae, tem a lei de fomento ao hip hop, né, ao rap, mas todos eles foram lá bater na porta e batalhar por uma lei de fomento, né? E isso significa que a Secretaria de Cultura tem uma verba reservada, né? Tem que reservar uma verba já para esses estilos, para que eles para subsidiar vários projetos, né? A grana fica lá, mas aí você entra com os projetos que tem que ser aprovados pela prefeitura, claro. E a gente, né, eu digo a gente porque, na verdade, eu estou como presidente da ABMIN, né, que é a Associação Brasileira de Músicos Independentes, né? E tal, a gente embarcou nessa luta, né, já no meio do caminho, já porque a gente acha que tem tudo a ver com os músicos, né, paulistanos, independentes, e que o estilo nunca foi devidamente prestigiado, né, pela administração pública, né? O que mudaria na prática com o financiamento? Então depende dos projetos que você apresentar lá, né? Né? Mas na verdade o fomento você tem uma verba destinada, né? E aí cabe aos produtores, aos músicos a apresentarem projetos, né? Projeto de festival, projeto de, sei lá, aula de música, projeto, isso depende dos próprios contribuintes, vamos dizer assim, né? Já que os músicos também são contribuintes, né? Qual foi a justificativa para o veto da prefeitura? Ah, nenhuma, né? Foi só o vetor, né? Assim, eu até não estava esperando muita coisa, né? Mas eu não esperava um veto, né? Mas veio, né? E aí agora a gente mudou a luta. Agora, em vez de ser o sanciona, né? O prefeito, agora tem que chegar nos vereadores de novo, entrar em votação de novo, eles derrubarem o veto do prefeito, né? Então, dia 26 agora de agosto, vai ter uma audiência pública para falar sobre o PL, né? 622. E aí depende da gente fazer pressão, né? Levar uma galera lá na Câmara e tal, para poder pressionar os vereadores a derrubarem o veto do prefeito, né? O lado ativista ainda vem do movimento punk? Ah, sim, né? Vem daí. Mas são conclusões meio óbvias, assim, né? Porque quem tem que subsidiar a cultura e a música é o poder público, né? São as instituições como o SESC e tudo. Então, e às vezes a gente tem a verba lá, mas falta você se organizar para bater na porta e chegar como um grupo, né? Por isso a fundação da ABMIN. Se eu for sozinho, né? É legal você ir representando um monte de gente, conseguir para uma classe toda, né? Para um segmento, né? E não conseguir um projeto para mim. Aí não tem graça nenhuma. Inocentes, 45 anos. Como ainda consegue ser tão relevante? Cara, nem eu sei, para falar a verdade. É que é louco, né? Eu acho que o Brasil, o país não mudou tanto assim, né? E acho que o tipo de posicionamento, as letras e tudo ainda fazem sentido, né? E é louco, porque o movimento punk ele veio se reciclando nos últimos anos, assim, né? Grupos novos, ele volta para a periferia e tal. Então, isso é legal. E estão acontecendo
um monte de festivais, né, shows e tal. As bandas estão ativas, né? As bandas não pararam. As bandas também elas não têm aquela expectativa de fazer sucesso, né? E de frequentar a grande mídia, aquela coisa toda. Então, ele é um movimento que é bem de gueto mesmo, mas é legal porque isso mantém ele vivo, né? A entrada na Plebe Hood. Cara, eu conheci a Plebe em 1983, né? Eu trabalhava numa casa chamada Napalm. E aí vieram os punks de Brasília fazer show em São Paulo, né? Foi o primeiro contato que a gente teve, não tinha internet, não tinha nada, nem sabia a cara dos caras. Veio Legião Urbana, veio Plebe Hood, eu fui receber a Plebe Hood na rodoviária, tudo, viramos amigos lá. Ninguém tinha gravado disco, ninguém era famoso, nada, mas eram todas as bandas alternativas, né? E no Napalm tocou todo mundo, né? Da cena que era alternativa na época, né? Mercenária, Zira, até o Titãs tocou lá, né? Inocentes, Voluntários da Pátria, Azul 29, Legião, Capital, Plebe Rude, né? Então a gente virou amigo e chegamos quase que ao mesmo tempo, né? Eles foram para a EMI, né? E o final de 85 e a gente foi para a Warner, né? E o show de lançamento no Rio de Janeiro, tanto do Concreto como do Pânico SP, a gente fez juntos, né, no circo, né? Foi bem legal. Então, eu tinha amigo desde aquela época. Então, eu conheço a Plebe desde a sua. Eu conheço o DNA da Plebe desde o comecinho, né? E tal. E aí, a Plebe sempre teve dois vocalistas, né? Que no caso era o Jander Bilafra, né? O Ameba e o Felipe Seabra, né? E eles estavam em trio há um tempo, né? Eles tinham voltado com a formação original, lançaram um disco ao vivo em 2000, e aí brigaram de novo, e aí sobrou só o André e o Felipe. Então, quando o Felipe me chamou, eu sabia exatamente o que a Ameba fazia, né? Eu sabia exatamente como é que funcionavam os dois vocais. Tem letra que os dois cantam juntos, né? Tem Brasília que são duas letras ao mesmo tempo, né? Que é muito doido, né? E aí, assim, a essência da plebe é a mesma do Inocentes, né? Que é o punk 77, o pós-punk, toda aquela cena do punk, do comecinho do punk, né? Antes do hardcore, né? Antes do punk se tornar aquele hardcore, o moicano e tal, né? Que ele era mais livre, né? Então, quando ele me chamou, eu falei, pô, pra mim é uma honra, né? Uma banda que eu sempre gostei, né? E que eu sei como é, que eu vou me sentir bem tocando e tal. E aí fui, né? E aí deu super certo, né? O espírito do punk faz falta hoje? Eu acho que, às vezes, esse espírito punk, ele se transfere para outros estilos, né? Para outras, né? Você vê o rap, né? Super batalhador, né? Super... pelo menos em São Paulo, tem a mesma origem que a periferia de São Paulo, né? O punk de Brasília já tem uma outra origem, mais classe média. Eu acho que é isso, né? Essas diferenças são as diferenças históricas e de contexto de cada lugar onde ele nasceu, né? Mas a visão crítica é a mesma, né? A visão crítica, e eu acho que é isso. E talvez seja por isso que o punk continua tão forte ainda hoje, né? Porque dentro do rock, eu acho que é o segmento que mais se posiciona, né? E tá aí até hoje, né? Qual é hoje a maior preocupação da cena independente? Cara, eu acho que é a falta de espaço, né? Porque quando o rock ele sai do mainstream, né? Isso repercute lá na base da pirâmide, né? Quando você tem alguém, né, representando, vendendo muito, todo mundo quer investir na base porque tem a esperança de descobrir uma nova banda, um novo. Isso faz com que isso movimente, tenha várias casas, né? Eu lembro em 2007, 2005, eu andava pela Rua Augusta, fervilhava de casas, de pequenas casas, cheias de bandas novas tocando, né? Era muito legal, me diverti muito naquela época, vi vários shows legais, vi vários lançamentos legais, toquei também nessas casas, né? Discotequei, era bem divertido. E acho que é isso, né? Porque tinham bandas naquele momento que estavam no topo da pirâmide fazendo sucesso,
né? E isso faz com que a base, né, funcione e comece a rodar também, né? Então hoje falta espaço, né? Falta uma é isso, falta lugares para o pessoal poder apresentar o seu trabalho de uma maneira decente e a coisa crescer naturalmente, né? Filhos da Pátria. Uma militância pelos novos artistas. Assim, né? Até porque diferente de outros roqueiros, né? Eu gosto de ouvir coisa nova, né? Eu não fico parado lá no meu passado, na minha adolescência, aquelas músicas que fizeram sentido. E isso com tudo, né? Desde bandas nacionais, as bandas punks gringas, eu tô ouvindo coisa novíssima, né? Que está sendo lançada agora, e fora do eixo, assim, né? Tô ouvindo uma banda, três moleque, três pretinhos da África do Sul, né, 21 Children, né, guitarra, baixo, guitarra, bateria e vocal só, que eu acho legal pra caramba. Aí tá uma banda inglesa nova, The King Blues, lançando disco, tô ouvindo, tô acompanhando, né, bandas que misturam rap com punk, como o Horror, né, um duo americano, e vendo as coisas que estão acontecendo aqui, né? Eu acho que esse espírito de querer o novo ainda tá comigo, então eu acho legal poder mostrar isso para mais gente, porque eu acho que são coisas legais, sabe? Todo mundo fala, o rock brasileiro, e não produz mais coisas legais. Não, pelo contrário, está produzindo um monte de coisas legais. Só que as pessoas, elas estão na sua bolha ouvindo as mesmas coisas, né? Isso não chega para a grande maioria, porque quando você pega a década de 80, você tinha as rádios rock, elas abriam espaço, né? Elas tocavam coisas independentes, coisas diferentes, né? Não tocavam só o mainstream, né? O que acontece hoje, né? Aí meu programa estava na Kiss, aí agora eu migrei para Antena Zero, né, que é uma rádio web, e que é, para mim, a maior rádio web do Brasil, né? Tem vários programas legais. O Edgar Escandurra tem programa lá, eu tenho programa lá, o Thunderbird tem programa lá, né? O Felemos do Capital tem programa lá. Então a Antena Zero, e tem um monte de gente desconhecida, mas especialista em vários estilos, que tem programa lá. Então, é uma rádio super democrática que toca não só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Esse é o lema da rádio, né? Então toca coisas diferentes, toca coisas mainstream, toca, né? Mas também toca várias coisas diferentes, várias coisas que fogem um pouco da casinha. Então isso é legal. A internet ajuda ou atrapalha? A internet é uma ferramenta, né? Eu acho que a música, ela também ela não ficou imune ao processo de precarização que houve no trabalho normal, né? O fim da CLT, 6 por 1, todas essas coisas, né? A gente é um capitalismo de empreendedor de bolo de pote, né? Quando eu vejo na matéria na grande mídia assim, nossa, olha só, ela fazia, como é que fala? Brigadeiro na favela, agora tem uma pequena lojinha. Isso não é política pública, né? Isso é uma pessoa que se deu bem, mas vendem isso como se fosse, nossa, não falam que é a precarização do trabalho, né? É a mesma coisa com o músico, né? Você tinha as gravadoras, você tinha os selos, né, que lançavam e te ajudavam a você a trabalhar, você a divulgar seu trabalho. Aí hoje falam, não, você sozinho consegue, só publicar lá no Spotify. Mas não é bem assim, né? Porque tem um grande investimento né, em mídia digital e o caramba, que ninguém conta para você. Então você vê um monte de bandas frustradas porque consegue publicar o trabalho no Spotify, consegue lançar, né? Mas só que ninguém fica sabendo. É difícil, né? E aí sobrecarrega o músico, que tem que fazer tudo, né? Tem que produzir conteúdo, não mais só música, né? Então é difícil. Uma convocação aos roqueiros de São Paulo. O PL vai ter audiência pública, a gente queria lotar, vai ser dia 26 de agosto, né? A gente tem a página da BIMIM no Instagram, onde a gente onde tem lá o endereço, né? Vai ser lá na Câmara Municipal de São Paulo, mas eu não lembro o nome da sala nem nada.
E vai ser às 19 horas, dia 26 de agosto. Então, todo mundo que puder comparecer, os músicos que se sentirem, né, prejudicados pela, né, falta de um fomento, pelo amor de Deus, vão lá. Porque a gente precisa de gente para poder pressionar o prefeito a sancionar a lei e os vereadores a derrubar o veto, né? E é isso, né? Agora tem um show agora amanhã, né? Dia 17 com a Plebe em Uberaba, né, em Minas. E uma série de shows. E sábado eu toco com a minha primeira banda, né? Que é o Restos de Nada, né? Numa festa aqui em São Paulo chamada acho que Fúria Noturna e tal, com várias outras bandas. Que na verdade é um tributo ao Restos de Nada, né? Porque é a primeira banda que formada em 78 e tal, que é considerada a primeira banda punk do Brasil e tal. Então, às vezes a gente se reúne para poder fazer uma brincadeira pra garotada. E esse final de semana tem. Mas é isso. Gostou desse bate-papo? Você pode entrar em contato com o músico e apresentador Clemente pelo Instagram, @ClementeTadeu, @InocentesOficial, @PlebRude, @Violões em Fúria, ou @AbminOficial. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.